Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Aroma Day 2022, o dia da aromaterapia e aromatologia no Brasil. Sim, o único país que tem a data para celebração, divulgação e muita festa na comunidade apaixonada pelos óleos essenciais. Meu nome é Patrícia Barragan, sou integrante da equipe de comunicação do Grupo Laszlo e nós temos a alegria de compartilhar muito conhecimento com todos vocês e com o nosso convidado super especial, Dr. Daniel Cisma. Seja muito bem-vindo, Dr. Daniel. Ele é químico industrial pelo FRRJ, mestre e doutor em Química de Produtos Naturais pelo FRJ, pós-doc em Biotecnologia Farmacêutica e atua como coordenador de projetos de aproveitamento sustentável de produtos naturais e atualmente é responsável pelo PDI e controle de qualidade da Bioassets, Loja da Floresta e pesquisador colaborador no Instituto de Pesquisas de Produtos Naturais da UFRJ. Seja muito bem-vindo, professor Daniel. Agradecemos imensamente a sua contribuição nessa celebração. A palavra é sua. Muito obrigado, Patrícia. Uma honra poder estar aqui falando com vocês. Hoje vamos tratar de um tema um tanto quanto sério, né, que é o controle de qualidade de óleos essenciais. Uma busca, vou pincelar um pouco sobre busca por adulterações, por diluições, e como isso a gente consegue descobrir isso em laboratório, e também, claro, como isso impacta na qualidade do uso dos óleos essenciais, seja na aromaterapia, seja em outras áreas também, mas a aromaterapia está ganhando uma relevância um pouco maior aí. Como título do nossa explanação de hoje, seu óleo essencial está puro? A importância do controle de qualidade. E quem vai trazer aqui, como a Patrícia já apresentou, sou eu, Daniel Simas. Hoje eu trabalho em duas frentes, né? No grupo Bioassets, que é um grupo de empresas que aporta algumas iniciativas, todas elas envolvendo a biodiversidade brasileira. E eu também estou como pesquisador colaborador no Instituto de Pesquisas de Produtos Naturais, na UFRJ, onde esse instituto é um instituto especializado em química de produtos naturais, seja aí planta, micro-organismo ou alguns outros tipos de matrizes. Como breve trajetória pessoal, a Patrícia já trouxe aqui, eu comecei minha trajetória lá atrás com uma química industrial na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde eu já iniciei iniciação científica, na iniciação científica com química de produtos naturais. Depois fiz mestrado em ecologia química já pela UFRJ, doutorado relacionando a interação planta-patógeno, também sendo química de produtos naturais, não deixando de ser ecologia química, pelo IPPN da UFRJ. Logo em seguida eu fiz um pós-doc, um estágio a nível de pós-doutorado, em biotecnologia farmacêutica na Faculdade de Farmácia da própria UFRJ. Bom, sobre o tema que nós temos aqui, né, vamos tratar então sobre óleos essenciais, brevemente sobre hidrolato, mas óleo essencial vai ganhar um foco maior. Os óleos essenciais seria um pouco chover no molhado, trazer a ideia de que eles não são baratos, de que não é tão simples produzir óleo essencial, a questão do plantio é algo importante, e o uso comercial de óleo essencial está cada vez mais crescente, não só no Brasil como no mundo. Contudo, o que acontece é que há a possibilidade de adulteração de óleos essenciais. A gente precisa entender que há uma diferença entre adulteração e diluição, e a gente vai falando um pouco sobre isso, mas independente do caminho, as grandes formas de você trabalhar de maneira errada, né? Ou seja, de você adulterar, resumindo, um óleo essencial, estão aqui citadas nessa projeção que está sendo mostrada para vocês. Por exemplo, ocorre a possibilidade de adição de óleo vegetal. O pessoal já conhece bem isso, já é comum de se detectar sem necessidade de um laboratório em si. A adição de solvente, isso é feito como uma diluição, né? A adição de solvente é uma diluição para que renda mais aquele óleo essencial e tudo mais. E também existem casos que pasmem de adição de combustível em alguns óleos, né? Por exemplo, o óleo de copaíba, ele tem essa possibilidade de ser, possibilidade não, mas esse hábito, né, de ser adulterado por alguns combustíveis e afins, né? Outra forma de adulteração é a adição de um óleo mais barato, né, ou de outro mais barato de outro quimiotipo da mesma espécie, ou seja, você tem a mesma espécie ali, mas você tem um outro quimiotipo, uma outra variedade daquela espécie, e você acaba, e é mais barato, você acaba misturando os dois ali para
render mais e, claro, minimizar o custo ali para o produtor ou para o comerciante. Esse é um caminho também. Existe a possibilidade de você inserir óleo mais barato que é extraído de outra parte da planta, sabe? Então, por exemplo, um óleo que ele é sempre obtido a partir das flores, mas existe lá a possibilidade de extração de óleos a partir das folhas. Então, você mistura os dois ali e acaba fazendo com que o volume final fique maior e o custo de produção fique menor, e isso acaba sendo aplicado também por alguns produtores mundo afora aí. É óleo mais barato de espécie correlata, uma espécie parecida, mas você insere um óleo ali mais barato, isso é bem plausível de acontecer também. E um caso um pouco curioso e bem importante, principalmente para o lado da aromaterapia, né, que preza pelo meio natural de produção, que é a adição de substâncias sintéticas ou semissintéticas. Vamos falar sobre algumas dessas formas de adulteração ou diluição. E, claro, vamos dar um pouco de atenção à questão da adição de substâncias sintéticas e semissintéticas e como a gente faz no laboratório para tentar pegar, né, fazer um trabalho ali de CSI mesmo, de identificar essas substâncias quando presentes em algum óleo que seja do interesse, ok? Aqui eu tenho uma primeira classificação das adulterações, que são as adulterações perceptíveis, né, ou seja, perceptíveis a olho nu, vamos dizer assim, e logo à frente a gente vai falar daquelas que são imperceptíveis, que demandam de uma destreza, de um conhecimento um pouco maior do analista para que essa adulteração seja confirmada ou não, né? Pode acontecer da adulteração não ser confirmada, né? Por exemplo, a adulteração perceptível, a gente coloca aquelas que são pegas, né, entre campo visual, odor, um teste de gota, uma eventual mudança de coloração e também mudanças no aspecto físico, como textura, viscosidade ou até turbidez. Visual fica simples a gente falar sobre, uma vez que se você tem um óleo que ele é amarelado, suponhamos, né? Normalmente ele é amarelado e chega para você um óleo que está esverdeado ou com uma cor mais âmbar, você já pode entender que tem algo, digamos, errado, ou pelo menos suspeito com aquele óleo ali. Mas isso necessita de conhecimento prévio. A questão do odor é a mesma coisa. Você precisa de um conhecimento prévio para conseguir diferenciar um óleo de outro através do odor. O teste da gota ele já é bem difundido, inclusive entre os aromaterapeutas no Brasil, que você consegue pegar a adulteração, a diluição, na verdade, de um óleo essencial quando ele está sendo injetado com um óleo fixo, fazendo aquele teste da gota. Você pinga uma gotinha de papel e você espera evaporar, e se evaporou, em resumo, né, se evaporou é porque está puro, se não evaporou é porque tem ali uma eventual inserção de óleo fixo. Vamos falar um pouco sobre isso mais à frente e já adianto que tem pegadinha nisso aí. Tá? A questão da coloração também, né? Você até está lá no visual também, a coloração indicando ali que se mudou a coloração, indica que há uma possibilidade de adulteração, mas cuidado também com a pegadinha. Pode ser que o seu óleo não esteja adulterado, ele não esteja diluído, mas ele possa ter sido armazenado de uma maneira inadequada e a coloração mudou por conta de eventual oxidação, tá? Seja por agente oxidante do ar, seja por questão de luz também. A luz pode gerar oxidação em alguns óleos. Textura, viscosidade e turbidez também estão diretamente ligados ao aspecto do óleo essencial em si. Aqui a gente pode pegar um exemplo de uma adulteração bem grossa, né? Na verdade, aqui está uma mistura com água, né? E há até uma separação lá no final entre as fases. A água e óleo em si não se misturam muito bem. E se você olhar a própria fração orgânica, que é a fração do óleo, ela possui ali gotas suspensas, indicando de que há algo errado ali, né? E não é incomum se pegar óleos essenciais vendidos em prateleira com água dentro, e como o vidro é âmbar, em alguns casos ele é esverdeado, em alguns casos ele é azulado, na maioria dos casos é âmbar, né? A gente não consegue ver que tem uma gotinha de água lá dentro. Então, particularmente, eu vejo amostras comerciais com água dentro. Isso é um problema, porque a água não interfere muito na propriedade, na propriedade terapêutica, mas vai interferir assim, no volume que você está comprando. Se você tem ali 5 ml, mais 1 ml de água, você está pagando 5 por 5 ml, mas está levando só 4, na verdade. Então, atenção a esse ponto
aí. Indo um pouco mais à frente, vamos lá dar uma olhada no teste da gota. Primeiro, já indico lá, cuidado com a pegadinha. O que eu quero dizer? Não necessariamente um óleo, quando está puro, ele vai evaporar no teste da gota sem deixar mancha. Cuidado com o óleo, isso varia de óleo para óleo. O caso aqui da lavanda angustifolia é bem tranquilo, porque a lavanda angustifolia é tido como um óleo leve, rico em monoterpenos, sabe? Então, o que acontece é o quê? Por ser um óleo leve, ele evapora com facilidade. Aqui a gente tem o teste do óleo de lavanda puro, né? E depois de 12 horas ele evaporou, não deixou mancha nenhuma. Aqui a gente já tem o óleo de lavanda batizado, tá? Foi batizado no laboratório de propósito, ok? Com óleo vegetal, a mancha também aparece aqui com 0 horas, vamos dizer assim, mas depois de 12 horas a mancha se mantém ali. Então, lavanda é um caso que, ok, a gente consegue pegar tranquilamente uma eventual adulteração quando a gente está tratando de teste de gota. Vou um pouco mais à frente, deixa eu ver, aparece uma copaíba aqui, um teste com uma copaíba. Né? Aqui a copaíba já é um óleo de natureza diferente, ok? É um óleo já rico em terpenos, um pouco mais pesado, ok? E aqui a gente tem ele puro e ele aqui adulterado, né? Adulterado de propósito no laboratório com óleo vegetal. 0 hora aparece a mancha para os dois e a mancha se mantém praticamente idêntica 12 horas depois. Ou seja, cuidado com a pegadinha de falar, minha copaíba está adulterada porque não evaporou no teste da gota. Cuidado, copaíba não vai evaporar mesmo que esteja puro, sabe? Então isso é perigoso, cuidado aí com essa pegadinha. E eu trago, inclusive, outro teste aqui, outro exemplo com o patchouli. Patchouli também é um óleo pesado, bem aromático, por sinal, maravilhoso, e que o resultado acaba sendo semelhante ao que acontece com a copaíba. A gente pode ver ali que ele puro ou adulterado com óleo vegetal, 0 ou 12 horas, a mancha está praticamente idêntica, ou seja, não vai evaporar com facilidade, não vai evaporar. E aí, cuidado, sendo repetitivo, mas é isso mesmo, cuidado com o caso de você achar que o seu patchouli está adulterado, uma vez que ele não evapora no teste da gota, ok? É bom que a gente saiba que existe essa possibilidade de a gente fazer um teste. Isso eu falo de um papel filtro mesmo, um teste, um papel toalha daqueles. Vocês conseguem fazer esse teste tranquilamente pingando uma gota ali, mas vai funcionar bem, muito bem, com óleos ditos leves, aqueles ricos em monoterpenos. Os óleos já ricos em 7 terpenos, até aqueles que aparecem aquele cadinho lá de terpeno, né? Esses óleos eles já não evaporam com facilidade e pode ser que eles enganem o usuário na hora de um eventual teste, ok? Agora, gente, ó, só voltando, a gente passou lá pelas adulterações perceptíveis. Olha aqui, ó, perceptíveis, ok? Agora vamos para uma outra classe, que são aquelas adulterações imperceptíveis a olho nu e que vão demandar, claro, uma perícia um pouco mais apurada do analista responsável por determinada análise. Então, eu trago aqui, dentre esses óleos que possuem adulterações mais complicadas, né? A gente tem ali os ensaios que são qualitativos e os confirmatórios. O que são cada um? O que é cada um desse tipo de ensaio? Os ensaios qualitativos são aqueles chamados preliminares, ou seja, a gente faz o teste, ele indica se há ou não uma eventual adulteração, ok? Porém, no próximo passo, a gente passa lá para o ensaio confirmatório. O ensaio confirmatório, ele diz, ó, tem adulteração, e ele conclui que tem adulteração, indica qual é a adulteração, na maioria das vezes. Ou não, tem ali o ou não, deixei ali de propósito, porque tem aqueles casos que a gente indica que tem adulteração, mas a gente não consegue pegar. Isso aí é sempre uma pegadinha, sempre uma briga de gato e rato, onde você está sempre correndo atrás de uma eventual adulteração. E pasmem, tá, pessoal? Hoje, na indústria, tá, já tem profissional qualificado sendo contratado basicamente para adulterar óleo essencial e não deixar que você pegue essa adulteração com facilidade, ok? Acontece, é isso, e é uma pena que o mundo é assim. Mas vamos lá, seguindo essa brincadeira de gato e rato. Num olhar com lupa, ok, pessoal? A gente tem aqui uma tabela de análise típica de laboratório com algumas das características que a gente observa num óleo essencial quando passa por uma determinada análise, né? Aparência, que está lá, a cor, ok? Impurezas detectadas ou não, isso aqui já seria um laudo final
onde não foi detectada impureza, a caracterização de odor, né, a densidade, índice de refração, rotação ótica, a forma de obtenção, isso é importante porque todos esses parâmetros aqui vão estar de acordo com a forma de obtenção do óleo, ok? A natureza do óleo em si, validade se for o caso e a classificação do produto, ok? Notem que alguns desses parâmetros, eles são basicamente visuais, são de percepção mesmo. Se é límpido, se não é, se é homogêneo, se não é, a cor ali também é o caso, o aroma, né, a característica de aroma, mas alguns ali já tem número, e aí quando tem número a gente vai para a análise em si, utilizando determinados aparelhos, ok? De novo, né, esses são os exemplos de análises, digamos, sensoriais ou visuais. A cor precisa do conhecimento prévio, ou seja, se você está analisando um determinado óleo e classificando a cor dele, você precisa de um certo conhecimento prévio, ok? O teste olfativo, de novo, não adianta você querer diferenciar um óleo de outro se você não conhece previamente aquele óleo, né? E muito disso passa por um treinamento, tá? O fato é treinamento, o fato é memória e treinamento, isso é importante. Hoje em dia, no Brasil, inclusive, existem escolas de treinamento olfativo já de qualidade e com robustez de ensino suficiente para dar esse certificado para um eventual avaliador de aromas e tudo mais, ok? E a densidade aqui, a gente já entrou para uma medida numérica mesmo, né? A gente mede a densidade do óleo. Em geral, os óleos essenciais de uma determinada planta, ok? Ele vai ter uma faixa de densidade ali aceitável, certo? Por que uma faixa? Porque a composição ela pode variar de acordo com o clima, de acordo com a época do ano, de acordo com algum patógeno que variou, esteve ali próximo da planta ou não. A gente tem que entender que a gente sempre trabalha com certa faixa de análise em si. Então, a densidade dentro de uma certa faixa ela é aceita, mas se tiver uma adulteração, pode ser que a densidade mude. Então, a gente já usa a densidade como um possível parâmetro ali de indicação. Opa, está dentro da faixa? Tudo bem. Está fora da faixa? Isso é indicativo de que tem adulteração. Claro que análises subsequentes serão necessárias, mas já pode ser ali um indicativo de eventual adulteração. Aí já vamos, então, para uma medida física mesmo, uma medida de aparelho, com aparelho em laboratório. Essa primeira medida, ok, é o índice de refração. Interessante ali, ó, tá bem em vermelho aqui para vocês, tá, pessoal? Medida qualitativa. Por quê? Por que é qualitativa? Apesar de a gente estar usando um número, aquele número ali ele vai indicar se está dentro da faixa ou fora da faixa. Não vai ser conclusivo do tipo está adulterado. Ou pelo menos ele não vai indicar está adulterado com diesel, por exemplo. Ele não vai indicar qual é exatamente a adulteração. Mas ele vai indicar o seguinte, ó, se está dentro daquela faixa, ok, chance de estar certo. Está tudo bem com aquele óleo. Se está fora daquela faixa, liga o sinal de alerta, é um grande indicativo ali de que, porventura, possa ter uma adulteração ali. Vamos falar bem rapidamente sobre o que é o índice de refração. Né? Basicamente, é a razão entre a velocidade da luz no vácuo e em um determinado meio. Engasgou, eu vou traduzir para vocês. O aparelho que a gente usa é o refratômetro, ok? E a partir do refratômetro a gente obtém um número chamado que é o índice de refração. Olha a figura facilita, né? Quando a gente está olhando um peixe, por exemplo, dentro d'água, a gente olha pelo corpo d'água, a gente imagina que o peixe está numa posição, mas na prática ela está em outra. O que acontece? O que acontece é que a velocidade da luz no ar, né, ou seja, na parte de fora da água, ela vai ser diferente da velocidade da luz dentro da água. Isso faz com que a luz tenha um desvio de ângulo, ok? Um desvio de ângulo. Esse desvio de ângulo, ele é diretamente ligado à natureza do meio. De novo, tá? O desvio do ângulo da luz, ele é ligado ao tipo de material que a luz está atravessando de um lado para o outro. Vamos supor, do ar para a água, ou do ar para o óleo essencial, ou do ar para um óleo de cozinha, um óleo vegetal, por exemplo. Então, esse desvio, o ângulo desse desvio é diretamente ligado, isso é que é importante pegar, tá, pessoal? O ângulo do desvio, ele é diretamente ligado à natureza do meio, ok? E se a gente tem óleo essencial, que normalmente mantém ali a sua composição química, a gente pode partir do princípio de que aquele meio ali, ele tem uma característica X de desviar a luz, ok? Uma característica X que pode ser, de novo, uma faixa.
né? Pode desviar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas dentro daquela faixa ali é aceitável. Como que a gente faz isso? A gente usa um aparelho chamado refratômetro. O refratômetro indica para a gente um valor, aí até sugiro aqui para vocês o que normalmente aparece, entre 1,3 e 1,4. Se está dentro de 1,3 e 1,4, em geral, o óleo essencial ele está inalterado. Ele está ali apenas com componentes típicos de óleo essencial mesmo. Se, porventura, ele tem óleo vegetal, se ele tem solvente, se ele tem água ali naquele meio, enfim, se bem que a água forma 2 fases, mas se tem alguma substância ali que torne aquele óleo homogêneo, mas que dilua ou adultere, em geral, esse índice de refração ele vai ser modificado. Como isso é tabelado, tá bom, pessoal? A gente olha na tabela e diz, tá dentro da tabela, ok. Tá dentro da faixa que a tabela preconiza, ok. Tá fora da faixa, é indicativo de que tem adulteração. Ele está indicando qual é a adulteração? Não. Ele está indicando quanto tem de adulteração? Também não. Ele está indicando que pode ou não ter uma adulteração. Por isso, de novo, aqui é uma medida qualitativa. Ou seja, ele indica se o óleo está bem, vamos supor assim, próximo de puro, ou se ele está com algum indicativo de adulteração ou diluição ali. Ok? Esse é o índice de refração. Falamos, então, de novo, sobre a densidade, que foi uma medida numérica. Falamos agora, bem rapidamente, sobre índice de refração. E agora vamos falar sobre rotação óptica. Gente, rotação óptica também pode confundir um pouquinho a cabeça de vocês, mas nada mais é que o quanto um óleo ou um material tem a capacidade de rotacionar a luz, ok? Vou usar um lápis aqui, ó. Na verdade é uma canetinha, a câmera está pequenininha aí, mas facilita, né? Se o óleo não desvia a luz, basicamente o feixe de luz vai continuar da forma que eu estou mostrando para vocês na câmera pequenininha aí. Se o óleo desvia a luz, ele pode rotacionar a luz para a esquerda ou para a direita. Essa medida de quanto rotaciona e o lado que rotaciona, nada mais é que o índice de rotação que eu vou falar aqui para vocês agora. Ou seja, o índice de rotação está diretamente ligado ao desvio do feixe de luz. Tem uma imagem aqui que pode até ajudar vocês, olha lá. A luz está aqui, a gente pega um feixe único, olha lá, filtra todo o resto, fica com feixe único na vertical aqui e passa pela amostra. Se a amostra desvia a luz para a esquerda, como é o caso que está aqui, ó, ele vai desviar um pouquinho a luz para a esquerda e a gente vai fazer a medida aqui. A medida é do quanto rotaciona, para um lado ou para o outro, ok? Vamos ler o textinho aqui para a gente deixar um pouquinho mais claro. A rotação óptica é a propriedade que apresentam algumas substâncias ou solutos de girar o plano da luz quando essa luz incide sobre elas, né? Então, foi isso que eu acabei de explicar para vocês. Isso é diretamente dependente... Aí, atenção, gente, olha, aí está a correlação com óleos essenciais. Isso é diretamente dependente da presença de isômeros opticamente ativos ou de substâncias opticamente ativas, ou seja, são substâncias que possuem a propriedade de desviar essa luz, seja para a esquerda, seja para a direita, ok? Infelizmente, a gente não tem tanto tempo de explicar quais são as substâncias e tudo mais, mas já dá indicativo de que essas substâncias estão presentes, sim, em óleos essenciais. E uma determinada espécie de planta vai produzir componentes sempre numa mesma proporção. Comentei isso também na explicação anterior. E há, então, uma faixa de variação de rotação óptica que é aceitável. Ou seja, a gente tem o óleo essencial lá que sempre vai produzir, vamos supor, linalol e acetato de linalila. Fica fácil saber que eu estou falando de lavanda, né? Só que o linalol ele vai ser produzido pela planta por meios enzimáticos, ou seja, por catálise enzimática. Então, a planta controla se ela está produzindo R ou S linalol, ou destrógeno ou levógeno linalol. Na prática, o que acontece? Essa proporção é controlada pela própria planta. Se na hora da análise o resultado está próximo daquilo que a tabela mostra, a tabela mostra que a planta sempre produz óleo essencial que vai desviar a luz em tantos por cento para a esquerda ou tantos por cento para a direita. Isso é tabelado. Se está tudo dentro daquela tabela, ou seja, daquela faixa tabelada, é indicativo de que não houve adulteração ali no óleo. Se, porventura, você pegou essa lavanda e adicionou ali, até linalol mesmo, que seja sintético,
e que não tenha a mesma proporção entre R e S, ou seja, do desvio da luz, essa medida de rotação ótica vai mudar e o resultado vai indicar para a gente o seguinte, ó, não está dentro da faixa. Se não está dentro da faixa, é indicativo de que há alguma coisa errada com esse óleo, ok? Para resumir, rotação ótica é o desvio da luz polarizada. E qual é a correlação com o óleo essencial? A correlação com o óleo essencial é de que os óleos essenciais, eles, em geral, possuem a mesma proporção de substâncias ali dentro daquele óleo essencial, claro, assumindo ali variações sazonais e de região, mas a proporção se mantém, por isso que eu falo proporção, não estou falando nada exato, aquela proporção se mantém, e se a luz é rotacionada dentro de uma faixa aceitável ou não, tá tudo bem. Se a luz é rotacionada fora daquela faixa, é um forte indicativo de que temos ali uma eventual adulteração, uma eventual ou diluição daquele óleo essencial ali presente, ok? Então, passamos por densidade, uma medida numérica, passamos por índice de refração, também uma medida numérica, e agora fomos para a rotação ótica, também uma medida numérica. Todas essas medidas, apesar de serem numéricas, elas são qualitativas, elas indicam se há ou não uma tendência de adulteração naquele óleo. Elas não indicam qual é a adulteração, menos ainda em qual a proporção está sendo adulterado aquele óleo. Ok, pessoal? Então, estamos aí nas análises preliminares, certo? Aí a figura que eu trouxe para vocês, já tinha explicado. E seguindo um pouco mais à frente, eu tenho um exemplo aqui do R limoneno e do S limoneno. Eu acho que ele é bom porque ele visita um pouco essa questão da rotação ótica. Vocês podem observar aqui que o S limoneno ele desvia a luz de forma negativa, ou seja, rotaciona a luz para o lado esquerdo, ok, do relógio, contrário ao relógio. E o R limoneno ele tem o desvio da luz ligado ao relógio, ou seja, positivo no sentido do relógio ali. Quantos graus? Se tiver purinho limoneno, ele vai desviar 123 graus para a esquerda, o S limoneno, e o R limoneno ele desviaria a luz 123 graus para a direita. Ok, só que laranja normalmente produz R limoneno em maior proporção. Se você tem limão normalmente produz S limoneno em maior proporção. E o que isso tem a ver com a adulteração? Muito. A gente tem alguns óleos de laranja que são bem valorizados e eles podem ser adulterados com óleo de limão. E aí, se a gente faz a medida lá entre a proporção de R e S, a gente consegue pegar essa adulteração. E a gente tem o contrário também. A gente tem alguns óleos de limões que são bem valorizados e eles podem ser adulterados com óleo de laranja. O óleo de laranja é o óleo mais produzido do planeta, principalmente por conta da indústria de suco. O preço dele é lá embaixo. Por que é lá embaixo? Porque tem uma oferta grande desse óleo. O Brasil, inclusive, se não for o maior produtor mundial de suco, é o segundo maior produtor mundial de suco, sempre competindo com a China. E quando se produz suco de laranja, por mensagem, você produz o óleo essencial junto ali. Então, essa é uma forma, por exemplo, de você avaliar a integridade de um óleo de limão ou um óleo de laranja com base nos princípios químicos, olhando lá, por exemplo, a rotação ótica. Ok, pessoal? Ainda sobre laranja, a gente tem aqui Citrus sinensis, eu peço perdão pelo erro aqui, ó, é Citrus e não Citrus, ok? Citrus sinensis é conhecido como a laranja doce, ok? E aqui eu trago alguns parâmetros comuns para Citrus sinensis. Tá? Esses parâmetros eles são com base na farmacopeia europeia. Na minha palestra eu vou me ater, eu vou fugir de farmacopeia, vou fugir de ISO e vou trazer apenas um panorama geral sobre o que é cada uma das análises. Tudo bem, pessoal? Densidade aqui, ó, a faixa de 0,84 a 0,85, viram lá que é uma faixa, tá ok essa faixa, se está dentro disso tá ok, se está fora há algum problema. O índice de refração, olha lá, de 1,470 para 1,476, também tem uma faixa aqui, se tiver dentro ok, se tiver fora algo está errado, isso para Citrus sinensis, tá ok? E a rotação ótica, aqui mais 9,4 graus para a direita, até mais 9,9 graus para a direita. Vejam que laranja doce, laranja em geral, ela é mais rica, ela é rica em limoneno, isso é bem conhecido, mas qual é o tipo de limoneno? É o limoneno R, ó, que desvia a luz para a direita. Ah, professor, mas aqui o limoneno está desviando 123 e lá só está desviando 9. O que está acontecendo? Obviamente, o óleo não é só limoneno, ele tem outros componentes ali presentes que
que interferem no resultado da análise, mas que contribuem também para a composição química como um todo. Então, gente, com esse pedaço aqui, eu encerro essa questão dos ensaios preliminares, que são esses ensaios mais visuais ou ensaios que a gente faz até análises em aparelhos, contudo, são análises qualitativas. Ok? A gente não tem uma conclusão de que há uma adulteração ou quanto tem de adulteração ali presente. Esses ensaios são bem comuns e muito utilizados pela indústria lá com padrões de controle de qualidade. Ok? Agora a gente entra em uma outra seara, tá? Qual é a outra seara? A outra seara é a cromatografia em si. Entendo que cromatografia é um certo tabu, principalmente para aromaterapeutas, né? Às vezes até para nós que somos da universidade também é um tabu. A cromatografia, basicamente, tá? Basicamente, é um método de separação de misturas. Existem diferentes tipos de cromatografia, diferentes aplicações da cromatografia, diferentes formas de análise, mas praticamente todas elas estão baseadas nessa premissa inicial: separação de misturas, ok? Eu posso ter uma mistura não tão complexa, ou seja, que não tem muitos componentes ali, ou posso ter uma mistura que é uma mistura complexa, como é o caso do óleo essencial, que pode ter 200, 300, 400 substâncias, e a gente precisa de um aparelho poderoso que separe essas substâncias. Olha lá minha mão pequenininha aí, separe essas substâncias e a gente consiga indicar ou identificar, na verdade, cada um desses sinais que foram separados, ok? Vamos lá. Cromatografia líquida é um tipo de cromatografia onde a fase móvel é um líquido, ou seja, a fase que passa lá pelo aparelho é um líquido. A gente tem a cromatografia gasosa, onde a fase que passa lá por dentro do aparelho já é um gás, ok? E a gente tem a cromatografia por fluido supercrítico, onde o que passa lá dentro do aparelho é um fluido supercrítico. Lembrando que o fluido supercrítico seria uma espécie, muito entre aspas, tá bom, pessoal? De quarto estado físico da matéria. Está entre gás e líquido, ok? Possui algumas propriedades de gás, possui algumas propriedades de líquido, mas na prática não é nenhum dos dois, ok? O fluido supercrítico também é muito usado para extração. Inclusive, na aromaterapia, alguns extratos obtidos por fluidos supercríticos são muito valiosos. Por quê? Porque ali você consegue extrair, com o fluido supercrítico, o aroma de uma determinada matriz sem o uso de um solvente na prática. O solvente na prática é o CO2, que ao você liberar do aparelho, ele é um gás que vai embora e o que sobra ali é um óleo. Além disso, ele é muito seletivo, ou seja, você consegue selecionar que substâncias ou que faixa de propriedades físicas de substâncias ou que faixa de classe de substâncias você vai conseguir extrair da sua matriz vegetal ou qualquer outro tipo de matriz. Então, o fluido supercrítico é um tema interessante, não cabe aqui na palestra de hoje, mas é um tema que vale a pena dar uma debruçada, estudada, porque tem muita coisa legal para aromaterapia utilizando o fluido supercrítico. De fato, vamos dar mais atenção à cromatografia em fase gasosa, porque é ela que é utilizada para análise de óleo essencial em si, ok? A cromatografia em fase gasosa, de novo, se utiliza de um eluente gasoso, um gás que passa por uma coluna, ok? Uma coluna de separação. Normalmente, essa coluna de separação, hoje em dia, é chamada de coluna capilar, uma coluna bem fininha, certo? Ela tem aí 30, 50, até 100 metros em alguns casos. O poder de separação dela é muito bom, por isso que a gente utiliza ali para óleo essencial, para algumas misturas complexas, certo? E existem diferentes tipos de detectores em cromatografia gasosa. Contudo, vamos dar enfoque aqui para dois tipos de detectores diferentes. São os que são mais utilizados em cromatografia gasosa. Detector de ionização por chamas e detector por espectrometria de massas. Ok? Na hora certa, a gente vai falar sobre cada um, mas são esses dois detectores aqui que mais se apresentam como úteis na cromatografia de óleos essenciais em si. E também precisamos dar uma certa atenção para a coluna. Tá? A coluna, ela pode ser de fase quiral, de fase não quiral, ok? A coluna de fase quiral, ela possui dentro do recheio da coluna lá, né? Na verdade, não é um recheio, é um filme, né? Uma substância, que em geral é beta-destrina, que consegue separar substâncias que são imagens especulares uma das outras. Aqui eu tenho um caso do linalol, ou seja, conseguiria separar o R-linalol do S-linalol,
Já a coluna tradicional, a coluna não quiral, ela não conseguiria separar o R-linalol do S-linalol. Mesma coisa aconteceria com o limoneno, lá que a gente trouxe um exemplo agora há pouco. Não conseguiria separar o S-limoneno do R-limoneno. Onde eu quero chegar? Que para eu ter aquela noção de quanto tem de R ou de S-limoneno, eu preciso de uma adição ali na minha análise, que é trocar a minha coluna e utilizar a coluna adequada. Ok, pessoal? Vamos lá. Primeira coisa, como eu já disse, né? A cromatografia ela está baseada em separação de misturas, mas um ponto importante é eu quero separar e também identificar as substâncias que estão ali presentes. Não adianta só eu separar sem eu saber quem são. Também não adianta eu identificar e tá tudo bagunçado ali sem eu saber a proporção exata dela. Então, a identificação de componentes em óleos essenciais, isso é uma convenção da comunidade científica que trabalha com óleo essencial. A gente tem 3 pilares básicos. Esses 3 pilares básicos nos dão a segurança de dizer, num eventual laudo, numa eventual análise, enfim, numa eventual tese de mestrado, doutorado, o que for, que aquela substância é aquela substância. Esses 3 pontos estão pautados em tempo de retenção, índice de retenção e, claro, análise por espectrometria de massas. Em resumo, tempo de retenção é basicamente o tempo que a substância demora para entrar e sair do aparelho. Em outras palavras, é o tempo que a substância demora para entrar no injetor lá e ser detectada pelo detector. Ou seja, é o tempo que demora para passar pelo sistema como um todo. Ok? Isso é o tempo de retenção. O índice de retenção, ele já é uma conta secundária. Atenção, pessoal. O índice de retenção ele não é tirado diretamente do aparelho. Ele é uma conta que se faz a partir da análise em si. Como que ele funciona rapidamente? Bem rapidamente, desculpa, também não dá para a gente explicar tudo nos mínimos detalhes. O que se faz é a injeção de um padrão de hidrocarbonetos, ou seja, a gente faz a análise de um padrão comprado, né, de um fabricante, com hidrocarbonetos que vai de C7 até C30, ok? E aí eles vão sair aqui, ó. Vamos supor que C7 é o primeiro, C8, C9, C10... C11, C12, C13, C14, C15, até C30 aqui, que é o último. A partir desses tempos de retenção dos padrões, a gente monta uma curva, ok? Que é na prática é uma reta, né? Mas é uma curva de calibração, e essa curva de calibração vai gerar uma fórmula para mim. Dessa fórmula, eu gero, então, um índice de retenção. Como? Eu pego o tempo de retenção da minha substância, jogo dentro dessa fórmula, vamos supor lá o tempo de retenção do limoneno. Pego o tempo de retenção do limoneno, jogo dentro dessa fórmula aqui, e aí essa fórmula vai me dar um outro valor. Quem é esse outro valor? Esse outro valor é o índice de retenção. O índice de retenção, ele é tabelado, ou seja, ele está em livro, ele está em artigo, ele está em biblioteca, ele tem uma série de compêndios diferentes. O índice de retenção, a gente tem a vantagem dele não variar. Ele não varia do meu aparelho, por exemplo, que a gente usa no laboratório, para o aparelho que se usa na UFMG, por exemplo. Ou não varia entre o aparelho que a Patrícia tem na quarta da casa dela, escondido, que a gente sabe que ela tem, e o aparelho que, sei lá, da NASA lá. O índice de retenção não varia. E aí, por isso que ele é utilizado. A vantagem é essa. Tempo de retenção pode variar de aparelho para aparelho, de condição de análise para condição de análise, e isso é um problema para a gente, porque a gente está inserindo ali uma variação. Como a gente resolve isso? Utilizando, então, o índice de retenção. O índice de retenção, de novo, ele é tabelado, ele está em livro, ele está em artigo, ele está em biblioteca, tem uma série de locais, e aí sim você pode pegar o índice de retenção do limoneno, ok? E da sua análise e comparar com o índice de retenção de um livro, de uma biblioteca, de um artigo. Então você já ganha aí uma força de certeza muito maior, muito maior. E o próximo passo é a espectrometria de massas, né? A espectrometria de massas, o que ela vai fazer? Ela vai pegar aquela substância, aquele sinal que está saindo, vamos pegar um sinal único aqui qualquer, como exemplo, e essa substância ela vai ser fragmentada dentro do aparelho de massas que vai dar um espectro, vai medir as massas de cada um daqueles fragmentos que ali estão. Já indico um perdão por não dar tempo de explicar melhor sobre espectrometria de massas, né? Mas, enfim, o que acontece é isso. O espectro de massas é um espectro de fragmentação da molécula que você está analisando lá. De novo, vou usar o limoneno. O limoneno ele chegou lá no detector, que é o espectrometria de massas, ele é fragmentado em vários pedaços e a gente mede a massa de cada um desses pedacinhos. Vantagem da espectrometria de massas é, né, ela é reprodutível.
Então, independente do aparelho, o espectro vai ser muito parecido. Consequentemente, se ela é reprodutível, a gente pode utilizar a biblioteca, a gente pode construir biblioteca. Hoje existem diversas bibliotecas, algumas homemade, ou seja, feitas pelo próprio laboratório, outras que você adquire comprando a biblioteca. E aí, quando você faz a análise, vou usar lá o limoneno de novo como exemplo. O espectro do limoneno, que está no seu óleo de laranja, perdão, ele vai ser comparado com o espectro de uma biblioteca. E aí o aparelho vai dizer para você o seguinte, ó, o seu espectro que tá, da sua substância que está na sua amostra, ele parece com o espectro que está na biblioteca, com um índice de similaridade de 95%. Opa, isso é bom, muito bom, né? Porque olha só, então está me ajudando, né? Ao invés de eu ficar fazendo análise minuciosa ali, eu comparo biblioteca com biblioteca e indica para mim que há, então, uma correlação entre os espectros. É um grande fator para eu indicar que aquela substância é aquela substância, né? Porém, a gente tem que usar também os outros parâmetros que eu comentei ali anteriormente, que aí te dá essa certeza maior. Até porque o espectro de massas ele pode te confundir, ok? Como assim ele pode te confundir? O espectro de massas ele pode ser muito parecido entre substâncias diferentes. E aí, consequentemente, né, entre substâncias diferentes, se o espectro é parecido, você pode ficar na dúvida entre um e outro, ok? O que se faz normalmente a gente aceita que uma indicação do espectro de massas ou da espectrometria de massas acima de 90%, ela é ok para a gente tomar aquilo ali como uma eventual verdade, ok? Porém, de novo, os outros parâmetros têm que ser olhados também. Mais à frente, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E aí, só seguindo, então, a identificação dos componentes está ligada a esses 3 pontos que eu falei, tempo de retenção, índice de retenção e espectrometria de massas. Isso está diretamente ligado a uma análise qualitativa. Como assim? Eu quero saber se tem ou não aquela substância no meu óleo. Deixa eu ver um exemplo aqui. Pitanga. Pitanga é um caso legal. Cuzereno é uma substância típica da pitanga, que nem sempre está presente em grandes quantidades, mas é um marcador do óleo das folhas de pitanga. Se eu quero saber se tem ou não cozereno no meu óleo, né, não importa quanto tem por enquanto, mas eu quero saber se tem ou não, esse tipo de análise qualitativa se encaixa muito bem. Próximo passo seria uma análise quantitativa ou semi-quantitativa. Vamos falar um pouquinho sobre. Ok? Para óleos essenciais, tem uma facilitação. Qual é a facilitação? A análise absoluta, que seria a construção de uma curva de calibração para uma substância específica e tal, ela praticamente não é usada em controle de qualidade de óleo essencial, praticamente não é usada até em artigos científicos e tal, não sei que aquela substância seja o alvo do artigo, ok? O que se usa normalmente é a porcentagem de área relativa, ou seja, você faz a integração de todos os sinais do cromatograma, né? Cada sinal daquele ali vai ter uma área, a soma daquelas áreas ali vai ser o 100%. E aí vamos supor lá que o cuzereno está lá presente em 1% só daquela área, ou seja, o sinal do cuzereno ele é pequenininho, a área dele representa 1% do total. Isso é totalmente aceito para óleos essenciais, revista científica aceita, controle de qualidade de empresas aceita, Anvisa, por exemplo, se for o caso, fosse o caso, né, aceitaria, FAO, seja o que for, aceitaria esse tipo de análise para óleo essencial, porque isso é uma convenção, uma vez que as substâncias que estão ali dentro do óleo essencial, elas são praticamente todas da mesma natureza química, então é aceitável isso, tá? No detalhe, isso seria uma análise, digamos assim, relativa, tá? De porcentagem de área relativa, não é aquela absoluta, a gente faz a curva de calibração. De novo, a análise relativa ela é totalmente aceita para óleo essencial, é o que ocorre aí na maioria dos laudos, sejam nacionais ou internacionais. Uma análise semi-quantitativa já seria aquela coisa deixa eu ver aqui, da erva baleeira, acho que é um bom exemplo, né? O alfa-muleno que está lá. O alfa-muleno ele tem que estar acima de 3%, ou em torno de 3%. Uma análise semi-quantitativa diria, ó, aqui está o alfa-muleno, tá? O sinal do alfa-muleno, a gente identificou por conta de todos esses parâmetros que aqui estão, e a proporção dele está acima ou abaixo de 3%. Se estiver acima, ok, passou no controle de qualidade. Se estiver abaixo de 3%, está estranho isso, acho que não é o ideal. Essa análise, esse óleo aqui, ele não vai passar num padrão de qualidade. Então, a análise semi-quantitativa você estabelece um padrão de quantidade e você só quer saber se está acima ou se está abaixo, ok?
Não é o caso comum dos produtores de óleo essencial no Brasil. O mais comum é a análise de porcentagem de área relativa, onde você olha o parâmetro como um todo das substâncias que estão ali presentes, ok? Legal. Então, aqui, ó... Beleza. Então, aqui eu tenho um exemplo da erva baleeira, acabei de trazer o caso aqui atrás, e é um exemplo típico de confusão quando se usa apenas a espectrometria de massas como análise em si, tá? Como método de identificação da substância ali. O alfa-omuleno, ele presente lá na erva baleeira, que ele está... Nossa, está aqui pequenininho, me perdi aqui qual é o sinal, mas é um dos pequenininhos, se eu não me engano, é o 18, aqui embaixo, pequenininho, ok? O alfa-omuleno, o espectro de massas dele, olha lá, ele é esse aqui de cima, aqui, ok? O da amostra em si. Porém, note que, quando se vai para a biblioteca, ele fica muito parecido entre duas substâncias diferentes. Até a biblioteca meio que confunde entre o beta-selineno e o alfa-carofileno e alfa-omuleno são as mesmas substâncias, com nomes diferentes. Mas e o alfa-omuleno que aqui está? Vejam que a porcentagem de similaridade é bem parecida, ok? Mas a primeira indicação aqui do programa em si foi o beta-selineno. Ou seja, se você pega essa análise e, o mais parecido é beta-selineno, vou sugerir lá no meu laudo de que trata-se do beta-selineno, ok? Na verdade, não, trata-se aqui do alfa-omuleno. Como a gente tira essa dúvida, já que é muito parecido aqui, os espectros são muito parecidos entre si, vocês podem olhar aqui no canto direito da tela, e a índice de similaridade também são muito parecidos entre si. Essa dúvida se tira pelo índice de retenção, ok? De novo, expliquei para vocês bem por alto como se calcula o índice de retenção lá atrás. Olha só o beta-selineno no índice de retenção tabelado do livro do Adams, né? Ele está em o índice de retenção de 1.489 por uma metodologia, por outra metodologia, que é o índice de Kovács, né, é 1.490, ou seja, em torno de 1.490 para o beta-selineno. Já o alfa-omuleno, ele está aqui entre 1.452 e 1.454, ou seja, bem distante o índice de retenção de um do outro, ok? Claro que quando a gente faz o cálculo lá do índice de retenção, o índice de retenção vai me indicar um valor, né, o nosso cálculo, e a gente vai comparar com a tabela do livro que está presente. É praticamente impossível você confundir alfa-omuleno com beta-selineno quando você compara via índice de retenção. De novo, se você compara só por espectrometria de massas, vai confundir e vai gerar um laudo perigoso, por exemplo, para o cliente lá na frente. Ele pode, inclusive, reprovar ou jogar fora uma produção de litros e litros de óleo de erva baleeira por conta de uma eventual caracterização equivocada da substância que ali está presente. Então, gente, só com esse slide aqui eu trago a importância de você ter uma análise devidamente realizada com a metodologia, digamos, completa, robusta, minuciosa, para que você evite, por exemplo, possíveis erros e que faça com que gere problemas posteriores, ok? Esse caso aqui seria um típico potencial caso para uma análise semi-qualitativa. Eu não trouxe aqui, peço perdão, mas quantos por cento aqui da diária está o sinal 18? Né? Está acima de 3%? Ok, está aprovado. Não, está abaixo de 3%? Não está aprovado. E se tiver acima ou abaixo com a identificação errada, também nem importa muito se está aprovado ou não, porque estaria errado ali o processo. Então, como resumo, gente, a cromatografia, de novo, ela é pautada em 3 pilares. Tempo de retenção, ok? Tempo de retenção, índice de retenção e espectrometria de massas. Isso para cromatografia relacionada a óleos essenciais. Tempo de retenção e índice de retenção, normalmente a gente consegue com o detector de ionização por chamas, certo? É assim que se faz. Quando a gente vem a espectrômetro de massas, é natural que a gente tenha o detector por espectrometria de massas para a obtenção do espectro de massas especificamente, ok? Então, esse é um caso aqui de possível erro na análise por conta de uma indução, na verdade, de erro do próprio programa da cromatografia, e ele não tem culpa por conta disso, afinal, ele é uma máquina, né? Seguindo um pouco sobre óleos brasileiros, né? Aqui eu vou falar um pouco da Copaíba. E a Copaíba em si, o óleo de Copaíba no Brasil, normalmente ele é fruto de uma junção da resina de diferentes espécies de copaíferas, ok? Não necessariamente é uma espécie única.
então são diferentes espécies, mas independente delas, o beta-carotiliano está ali como estrela, né? Vamos dizer assim. Hoje, beta-carotiliano, a copaíba e o beta-carotiliano são, digamos assim, a queridinha da química de produtos naturais no planeta, uma vez por conta do seu alto poder anti-inflamatório, cicatrizante e tudo mais, e por conta de ter mecanismos de ação, inclusive, parecidos com a cannabis. Porém, a cannabis tem um embate político-social aí em cima disso. O beta-carotiliano, por ser da copaíba, não tem esse embate político-social, inclusive já tem sido cada vez mais estudado e aplicado em produtos da área farmacêutica e da área de cosméticos, por conta dessa ação muito interessante, produto genuinamente brasileiro, tá ok? Olha só um pouco das adulterações que ele recebe aí, e que inclusive já pegamos no laboratório. Adulteração com diesel, adulteração com gasolina, é assustador isso, tá? Adulteração com diesel, adulteração com gasolina, com alguns outros óleos fixos e com água que a gente consegue pegar a olho nu. Mas esses outros aqui nem tanto. Copaíba é um problema porque, inclusive na região norte do Brasil, é comum se tomar copaíba, né? Seja em gotinha, seja em copinho, o que for, porque está diretamente ligado à cultura do norte do Brasil e cuidado, se tiver adulterado com diesel ou com gasolina, você tomar isso pode ser extremamente perigoso. Isso a resina. Já o destilado é mais comum ser adulterado com etanol, que seria uma diluição em si, tá? Solventes, alguns solventes de perfumaria e alguns óleos de outras plantas mais em conta, mais barato. E agora vamos aí para o lado da lavanda, já caminhando para o final aqui da minha apresentação. A lavanda em si não é brasileira, a gente sabe, né? Vocês da aromaterapia sabem até muito mais do que eu, mas a lavanda angustifolia ela é o óleo essencial mais vendido no planeta e, inclusive, é o segundo aroma preferido da humanidade. Interessante. Perde para a baunilha, né? E também é interessantíssimo, um aroma muito bom. Porém, a lavanda tem um grande problema de adulteração. E é grande, e é evidente, e é absurdo o caso da adulteração de lavanda, tá ok, pessoal? A lavanda normalmente é produzida na Europa, em regiões de altitude, né? Regiões com certa altitude, e o mundo inteiro quer lavanda e não necessariamente a produção de lavanda ela atende toda a demanda. Aqui eu trago para vocês, esse trabalho está sendo conduzido pelo Nathan Barros, aqui no UFRJ, e eu trago para vocês alguns dos componentes presentes no óleo de lavanda e o que a farmacopeia europeia preconiza ali como quantidade de cada um. Tá? Vou dar atenção aqui, claro, né, ao linalol, que está aqui entre 20% e 45%, assumindo ali que a gente tem diferentes países que são fontes de lavanda, todos eles próximos entre si, mas são diferentes países, ou seja, diferentes, entre aspas, terroirs, né? A gente dei atenção aqui para o linalol, mas a gente tem a cânfora aqui que não pode passar de 1,2%, a gente tem limoneno aqui que não pode passar de 1%, cineol aqui que não pode passar de 2%, mas o linalol aqui é o que mais chama atenção. Tá? Vamos dar uma olhada aqui. Agora, no próximo projeção, a gente tem acetato de linalila, tendo aqui uma média, né? Aqui foram várias amostras, né? Uma média de 35,4%, mas podendo variar de maneira aceitável entre 25% e 47%. Né? O que se vê hoje em dia? Tá? Se vê indústrias produzindo óleo de lavanda com o teor de linalol e acetato de linalila definidos, ou seja, se produz mesmo, se manipula aquele óleo ali para ter o teor de linalol e de acetato de linalila dentro do parâmetro que deve ser apresentado. Mas, de novo, o óleo está sendo manipulado, está recebendo essa substância ali para cair dentro daquela proporção, ok? Dando uma passada aqui, então, nessas substâncias aqui presentes, que são as substâncias mais comuns de serem encontradas, inclusive dentro das faixas preconizadas pela farmacopeia europeia, a gente tem aqui uma análise prévia, não estou soltando todos os resultados, ok? De 70% a 80% dos óleos, nossa, perdão, aqui faltou o óleo, dos óleos com adulteração. Ou seja, esses óleos aqui são óleos de mercado brasileiro, óleos de comércio, tá? Eles foram comprados na rua, não estou falando marca, não quero falar marca, não vou falar marca, não adianta cobrar, sabe? Mas eles foram comprados, todos eles tinham a seguinte premissa: óleo de lavanda angustifolia, ok? Isso
básico tinha que ser, está escrito, e óleo 100% puro de lavanda angustifolia. Se não fosse, nem entrava na análise. A gente já está indo para 40 amostras diferentes e o indicativo prévio é de 70% a 80% dos óleos possuindo adulteração. Isso é assustador, gente. Assustador. O principal óleo vendido no mundo, pelo menos dentro do mercado brasileiro, ele está entre 70% a 80% do total adulterado. Ou seja, entre cada 10 óleos comprados, 7 ou 8 não são lavanda pura. Assustador isso. Vamos dar uma olhada lá nos principais tipos de adulteração que a gente tem encontrado. Ok? Lavandin é um caso. Spike Lavender também é um caso. Já é conhecido que a lavanda angustifolia ela é, entre aspas, misturada ou adulterada com esses óleos mais baratos para render um pouco mais. Como é que a gente pega isso? A gente pega isso com o aumento do teor de cânfora, de limoneno e de cineol, principalmente. Até por isso eu citei eles lá atrás. Então, se cânfora, limoneno e cineol estão acima do aceito dentro daquela padronização da farmacopeia europeia, isso é indicado de que a mistura entre óleos, claro, óleos de lavanda também, mas diferentes tipos de óleo de lavanda para te entregar e ser vendido como lavanda angustifolia, ou a famosa lavanda francesa, ou lavanda da Bulgária, ou seja, enfim, o que for da Espanha, mas a lavanda angustifolia que se compra por aí. Outro ponto, talvez até mais assustador, para aromaterapia isso é assustador porque cânfora, limoneno e cineol têm propriedades diferentes, distintas de linalol e acetato-linalila, né? Então, pode ser que muito não funcionamento de uma determinada terapia esteja relacionado com a composição química do óleo, que não é a que se espera que fosse. Ok. Aí, outro ponto aqui, e mais assustador, inclusive, pelo menos, na minha opinião, é a diluição com solventes ou alguns diluentes em si. Um que a gente pega com certa frequência é a diluição com milistato de isopropila. Milistato de isopropila é um solvente típico da perfumaria, ou seja, quem usa milistato de isopropila é um perfumista ou um profissional que sabe o que está fazendo. Não, ele não está fazendo, digamos, como se diz aqui no Rio, tá, pessoal? Na orelhada, ele está fazendo aquilo ali porque ele estudou para usar aquilo ali, porque ele está usando o produto que, ok, é adequado com o que ele está fazendo. Isso quer dizer que o óleo é puro? Não, o óleo está diluído, mas é uma diluição, digamos, profissional. Outro ponto, dipropileno glicol. Dipropileno glicol é uma mistura de propileno glicol, dipropileno glicol, trava-língua, né? Dipropileno glicol é uma mistura de diferentes tipos de propileno glicol e eles também são usados como diluentes e tudo mais, ok? E outro tipo de solvente diluente que também aparece é o fitalato. O fitalato, ele é um plastificante, né? Deixa eu ver se tem algo de plástico aqui próximo de mim, talvez a garrafa. Ele é um plastificante que faz da maleabilidade a um plástico. Okay? Normalmente não se adultera com o fitalato. Normalmente o fitalato aparece quando a armazenagem é inadequada. Ao invés de ter sido transportado num tambor de aço inox, seja lá o que for, de teflon, ele foi transportado em um tambor de plástico e o óleo serviu como solvente ali daquele agente plastificante. Qual é o problema disso? Propileno glicol e fitalato, principalmente, são tóxicos por ingestão. São altamente tóxicos por ingestão. E a gente sabe, por aí, que alguns utilizam óleo essencial, até de lavanda. A lavanda é segura, é usado por milênios e tal, para ingestão. Atenção ao que eu estou falando. Ele está adulterado. De cada 10, 7, vamos dizer assim, estão adulterados. E alguns deles possuem adulteração com dipropileno glicol, com fitalato ou com o milistato de isopropila, que são tóxicos por ingestão. Acho que eu não preciso falar muito mais sobre isso. É assustador, mas é isso, ok? Um outro ponto interessante é a adulteração de lavanda com um produto sintético, ou seja, a lavanda normalmente produz linalol, sim, tá? Porém, o linalol produzido pela lavanda de forma genuína, né? Ou seja, por um óleo genuíno, ele está numa proporção bem maior de R-linalol do que de S-linalol. Olha só, estou mostrando aqui para vocês aqui embaixo, ok? A gente tem um valor de referência da farmacopeia europeia de, no máximo, 12% de S-linalol em comparação com R-linalol. Tá? O que a gente tem visto é que a gente está pegando a adulteração do tipo, está sendo inserido linalol no óleo de lavanda, tá? Ou seja, o linalol já está lá presente. A princípio, o linalol é a mesma molécula sintética ou
natural, porém o linalol tem um caso específico. Ele tem um isômero óptico ali, né? Tem o R e tem o S linalol, ok? E são imagens especulares uns dos outros. A Patrícia fala muito bem sobre esse tipo de ensino, né? Então, como eles são ali diferentes, são isômeros diferentes, né? São substâncias diferentes, o R-linalol, o S-linalol, o que acontece é o quê? Quando a planta produz, a produção do R-linalol é muito maior do que do S. Por quê? Porque isso é feito, né, por questões enzimáticas. Na verdade, é catalisado por enzimas. Então, as enzimas estão ali regendo aquela produção, as enzimas da própria planta. Se você entra com o linalol sintético, o que acontece é o quê? O linalol sintético ele é mistura racêmica. Gente, mistura racêmica é 50% de um, 50% de outro. Vocês concordam comigo que se eu pego uma mistura racêmica e misturo no óleo, aquela proporção de R e S vai ser modificada? Vai sim ser modificada. E essa proporção aqui de no máximo 12% de S-linalol, ela vai mudar também. Em geral, vai aumentar, vai passar de 12%. Trouxe aqui um exemplo para vocês de uma análise de óleo de lavanda, né, que é só um pedacinho do cromatograma, feito numa coluna normal, tá, uma coluna não quiral, onde eu não separo R-linalol de S-linalol, estou falando desse canto aqui, tá bom, pessoal? Não separo um do outro, então não tenho como saber se está sendo adulterado ou não com substância sintética, ok? E aí eu vou mais à frente e eu tenho aqui uma análise feita em coluna quiral, ok? A análise feita em coluna quiral, ela vai separar o R-linalol de S-linalol. Só de olhar aqui, a gente vê que o sinal 2, ele não representa menos de 12% do sinal 1. Né? Ou seja, ele representa mais do que 12% do sinal 1. Nesse caso aqui, ele está até próximo de 33%. Isso é indicativo de que houve adulteração naquele óleo ali, ou seja, houve inserção naquele óleo ali de linalol sintético, ok? Porque a proporção natural da planta entre RS e linalol foi modificada. O que isso quer dizer? Na prática, isso quer dizer que as ações terapêuticas de R-linalol e S-linalol são diferentes entre si. Até o cheiro deles é levemente diferente entre si. Mas as ações terapêuticas, o mais importante para um dia da aromaterapia, por exemplo, né? Isso quer dizer que a possibilidade de modificação ali naquelas ações terapêuticas. Hoje, se tem artigos científicos indicando que o R-linalol ele é mais ativo para determinadas funções, enquanto o S-linalol é mais ativo para outras. Para mais, ou um é mais ativo que o outro em determinadas funções. O que se entende da ciência hoje é que o R-linalol, R, que é o mais produzido pela planta, ele é mais potente para as principais ações que a lavanda é endereçada. Por exemplo, aquela atividade ansiolítica, aquela atividade calmante, aquela atividade de relaxamento. O R-linalol está diretamente mais ligado a essa atividade do que o S. Ou seja, essa alteração pode alterar a ação terapêutica final do seu óleo nesse caso. Ok, pessoal? Então, dando uma passada aqui pelas lavandas, foi legal dar essa demonstração para vocês. E agora, como mensagem final, né, fechando aqui a nossa explanação, a indicação é o quê? É difícil para um produtor, para um cliente, seja lá o que for, ter esse conhecimento de cromatografia a fundo e tudo mais. Então, o melhor caminho talvez seja utilizar de empresas que têm profissionais relacionados e que trabalham diretamente de maneira confiável com isso, ok? Então, busque por empresas confiáveis. Normalmente, essas empresas elas não vão vender o óleo baratinho para você, não adianta. Óleo essencial bom dificilmente vai ser barato, e normalmente essas empresas possuem um químico, ou um farmacêutico, ou um biólogo que está por trás ali, fazendo toda essa garantia da qualidade do processo, ok? Se a empresa tem laudo, fornece laudo, interrogue por eles, como ele foi feito, quem fez. Se possível, vai lá, olha, vai lá, passa o dia lá, acompanha, tá? Aprende, se for o caso, ok? Porque a interrogação por laudos é uma das formas de você perceber se a sua análise foi bem feita ou não, ok? De novo, lá, comentei e repito, óleo bom e puro dificilmente é barato. Perdão, mas é isso. Isso é a realidade, porque óleo essencial não é uma, digamos assim, uma commodity que você vai comprar R$5 o litro. Não vai. Ele demora para ser produzido. Se ele for produzido da maneira correta, ele, enfim, gasta um tempo maior.
uma destreza maior, para armazenar da maneira correta é um pouco mais caro, né? E, de novo, um óleo essencial bom dificilmente é muito barato, né? Importantíssimo, sua saúde dos seus clientes em primeiro lugar sempre, isso é importante. E, claro, para fechar, e eu acho que é bem clássico isso, qualidade é inegociável, gente. Não dá para negociar qualidade, principalmente quando se trata de ações terapêuticas, ok? Falando um pouquinho aqui do nosso trabalho, eu sou Daniel Simas, aqui estão meus dois contatos, via Loja da Floresta e via Fábrica de Árvores. Hoje, Loja da Floresta é uma empresa de produtos florestais não madeireiros, onde eu faço parte ali, contribuindo com a parte técnica. Fábrica de Árvores é o maior viveiro de árvores nativas, né, e maior viveiro de árvores do Brasil, hoje atendendo principalmente o mercado paisagístico. Porém, as duas iniciativas aí se fundiram, juntando, formando o que hoje a gente chama de grupo Bioassets, onde a gente traz biotecnologia e ciência para a biodiversidade brasileira, né? Então, a gente tem esse serviço de laudo, que foi falado aqui para vocês, tanto de óleo essencial, que foi o foco, mas também de hidrolato, ok? A gente tem análise de hidrolato. E, dentre essas iniciativas, a gente tem aqui a Loja da Floresta, como eu comentei, que é uma empresa de produtos florestais não madeireiros, ok? Trabalha, por exemplo, com óleo de copaíba, com garantia de procedência, qualidade e laudo, qualificação do produto completa ali. A gente tem a iniciativa que é a Balne. A Balne é uma empresa de baunilhas do Brasil. Talvez isso seja novidade para muita gente, mas o Brasil possui, de forma nativa, mais de 30 espécies de baunilha, e a gente mapeia essas 30 espécies de baunilha. A gente, na Balne, cultiva baunilha brasileira, enfim, nativa mesmo. Claro, a gente também cultiva a baunilha de fora, e a gente traz ali todo um trabalho de qualificação dessa baunilha, produção de extrato, produção de produtos personalizados, desenvolvimento de produtos em cima das baunilhas do Brasil especificamente, atuando principalmente no Cerrado e na Mata Atlântica, e agora, em breve, com um pezinho na Amazônia. Ok? De novo, baunilha brasileira, tá? Não é baunilha de fora, baunilha do Brasil especificamente. Já a Escola da Baunilha é uma iniciativa onde leva o conhecimento da baunilha mesmo para frente, né? Ou seja, uma inserção na cultura da baunilha, explicando qual a diferença entre extrato, essência, por exemplo, explicando como um é feito, como o outro é feito, o que é o processo de cura da baunilha. E a Escola da Baunilha tem um ponto bem interessante, que é a expedição da baunilha, né? O que é a expedição da baunilha? Os expedicionários ali, eles vão lá na região onde tem baunilha nativa. A última edição foi no Cerrado, na Chapada dos Veadeiros, onde ele pode ver lá a baunilha no seu habitat natural, pode ver lá produção de produtos a partir de baunilha, produção de alimentos, jantares e cafés da manhã preparados por chefes de cozinha, por exemplo, com baunilha lá como estrela, uma imersão na química da baunilha, e eu faço parte especificamente falando sobre química da baunilha, e um pouco sobre também a tradicionalidade da baunilha, que poucos conhecem, mas tem uso tradicional no Brasil, ok? E o próximo passo é já mais um agradecimento do que tudo ao IPPN e ao Laboratório de Análise Fitoquímica, onde eu faço as análises, Central Analítica da UFRJ, o IPPN da UFRJ, que é o Instituto de Pesquisas de Produtos Naturais, e que durante muitos anos, aí vão 50 anos, lá se vão 50 anos, trabalha com maestria e com extrema capacidade em análise, desenvolvimento e pesquisa de produtos naturais nativos, ok? Outro agradecimento à própria UFRJ, e por fim agradeço a Patrícia e aos organizadores do Aroma Day pelo convite e pela honra de poder estar aqui falando com vocês.